Então, esse é o nosso seminário em parceria lá Coisa do Bebê, que é uma associação que vocês podem localizar depois no Instagram, tem mais notícias, e Instituto Langage, no seminário aberto, das quintas às 19 horas, última quinta do mês, a gente fala sobre bebê. Então, agradeço o interesse de vocês. E o tema, então, o nosso formato é sempre uma fala disparadora, né? E depois a gente abre para questões que podem ser feitas aí pelo chat ou abrindo o microfone. Júlia Montenegro, que é a nossa secretária nacional da Associação Lacuse do Bebê, vai coordenar aí no final para a gente. Então, o tema de hoje é 5 mais 2 igual a 7, os sentidos da percepção humana. A construção da percepção, durante muito tempo, esteve associada a 5 sentidos: olhar, olfato, tato, paladar e visão. Eles foram, assim, os canais de entrada considerados responsáveis para a elaboração da percepção humana. Tomados muitas vezes de forma isolada, eles fazem com que o sujeito possa construir para si a realidade externa, que o sujeito saiba de suas necessidades internas e que reconheça o outro e construa uma representação de si, uma consciência de sua existência. Este saber de si, em diferentes teorias, ganham contornos específicos. Na psicanálise, este saber ficou atrelado aos sentidos da visão e da audição. Sobre cada um deles foi identificada uma forma pulsional da qual o bebê faz investimentos no outro, no mundo e em seu corpo. Estes investimentos são conhecidos como as pulsões da especularidade e da invocação, associadas à visão, à audição, e à pulsão oral relacionada ao sugar, ao paladar ou à gustação. E, recentemente, a pulsão tátil foi incorporada a este rol, acrescentando o tocar da sensação tátil. Vemos, nesta primeira descrição, que as sensações encontram na psicanálise um lugar primordial na constituição do que virá a ser o sujeito e, antes disso, na organização de uma noção de corpo e um eu, como nos mostra o texto de Lacan, de 1939, O Estágio do Espelho. Partimos, assim, de uma priorização dos 4 sentidos. Não há indícios do olfato como parte constituinte destas pulsões, embora poderíamos, com algum esforço, relacioná-lo ao sugar da pulsão oral. Assim, a psicanálise, como as culturas, em cada determinado tempo histórico, privilegia um destes sentidos e outorga a ele uma supremacia sobre os outros. Mesmo as profissões especializadas em sentidos atribuem um valor distinto para cada um deles. Mas é o olhar e a visão que predominam no imaginário dos sujeitos e nos registros simbólicos como sentidos primordiais. Sobre eles concentram-se as mais diversas teorias científicas que vão da educação das crianças até a organização da estrutura física do meio social por onde os sujeitos circulam. Estes 2 sentidos têm, historicamente, servido de balizas para diversas políticas de exclusão e, mais recentemente, políticas de resgate inclusivo daqueles que foram, por elas mesmas, esquecidos. Bom, mesmo quando tomamos o seu conjunto, os 5 sentidos raramente são vistos como integrados e articulados entre si para a construção das percepções do sujeito. Eles são tomados, nas suas particularidades, como se agissem de forma independente, de forma especializada e precisa. Assim, a falha em um destes sentidos é tomada como uma deficiência e até mesmo como um impedimento para a estruturação do sujeito. Essa deficiência em uma sensação provoca na cultura reações históricas diversas, mas atualmente ela é tomada apenas como uma limitação, sem o reconhecimento de que os sujeitos possam suplantar esta ausência com uma compensação sensorial que equivale àqueles que não possuem esta ausência.
Inúmeros sujeitos poderiam ser listados aqui, que rompem com o pré-concebido e atuam em campos onde o sentido especializado, supostamente necessário, está em falta. Os sistemas sensoriais, porém, não atuam de forma isolada na construção das percepções. Eles o fazem de forma complexa e integrada. Este trabalho de construção, poderíamos mesmo dizer de criação, é realizado pelo trabalho sobre as impressões sensoriais, integrando as mais diversas informações para compor uma percepção interna do mundo externo e das sensações internas do próprio sujeito. Esta criação também age sobre a percepção que o sujeito faz de si mesmo. A imagem que temos do nosso corpo é uma criação realizada pelos 5 mais 2 sentidos e de forma integrada. O que nos faz perceber os objetos e a nós mesmos? Esta questão, respondida rapidamente, recairá sobre os 5 sentidos. Mas, atualmente, ela pode ser respondida de forma mais extensa e complexa por 7 sentidos. Somando-se aos 5, olfato, tato, audição, paladar e visão, a propriocepção e o sistema vestibular, que nos provê a sinestesia, são acrescentados. Aqui eu aproveito para citar que neste texto aqui, ele foi bastante motivado, ele tem uma relação aí profunda com os trabalhos de Alain Berthoz. O Alain Berthoz foi professor do Collège de France entre 93 e 2009, dirigiu o Laboratório de Fisiologia da Percepção e da Ação e atualmente aposentado é professor honorário nessa mesma instituição. Este seminário de hoje faz parte de uma série de seminários que estão compondo um livro a ser publicado em breve. Então, neste capítulo, esse seminário de hoje vai vir a ser um capítulo do meu livro, e então no livro eu dou mais detalhes dessa bibliografia. Eu vou fazer uma citação aqui do professor Alain Berthoz, abro aspas. Falamos de 5 sentidos e ignoramos o papel da propriocepção e do sistema vestibular. Todos os dois participam nas funções cognitivas mais elevadas: memória espacial para o deslocamento, identidade, sentimento e consciência de si, ou ainda da empatia. Fecho aspas. Alain Berthoz, em 2021. É a partir deste autor e de suas produções teóricas, apoiadas em diversos anos de pesquisa e de intercâmbio transdisciplinar, que organizo neste texto a discussão sobre os 7 sentidos e o valor deles para a construção das percepções que fundam o sujeito. Primeiro, antes de derivar as consequências que me interessam, é preciso destacar a forma como estes 2 sentidos podem e devem ser integrados à construção da percepção humana. O sistema vestibular, de uma forma ampla, é tomado como um organizador da localização espacial do sujeito. Eu mesma estudei durante muito tempo esse sistema como aquele pelo qual, através dos canais semicirculares, o sujeito reconhece o seu posicionamento das formas mais diversas possíveis no espaço. Ele permitiria, assim, que o sujeito realizasse diversas ações e manobras corporais, das mais simples, operações de marcha, sentar-se, deitar-se, até as mais complexas ações realizadas, por exemplo, por ginastas olímpicos em suas rotinas de agilidade nos instrumentos ou no solo. O sistema vestibular, então, de acordo com os trabalhos de Alain Berthoz, vai além desta intrincada rede de ações sensório-motoras de estabilização do corpo e da cabeça. Ele irá compor, com os outros sentidos, a representação perceptual que o sujeito faz do espaço. Seu deslocamento estará sustentado na representação que ele constrói do espaço. Assim, a sua representação perceptual do mundo, a forma como concebe a realidade, está amparada na forma como ele constrói para si
as possibilidades de estar neste mundo por ele concebido. O seu deslocamento, do mais simples ao mais complexo, tornar-se-á possível devido à representação perceptual que ele construiu para si do seu espaço circundante. O seu corpo, para mover-se no espaço, precisa desta representação para que possa dele se servir. Isso nos leva a um outro sentido, incorporado ao 5, a propriocepção. Sentido que fornece ao sujeito, para além dos sentidos de apoio, notadamente a visão, se bem que se serve dela também para compor o que denominamos representação de si, as informações de que temos um corpo e as dimensões que este possui, para que possamos lidar com o mundo, com o outro que nos entorna e com o próprio corpo. As teorias mais recentes fazem oposição à ideia de que a propriocepção teria apenas o papel de fazer uma captação das informações e, de forma retroativa, regular a posição e a velocidade dos membros do corpo do sujeito. O exame proprioceptivo neurológico mais clássico consiste em pedir para que o sujeito, de olhos fechados, leve o seu dedo indicador à ponta do seu nariz. A noção de corpo do sujeito tem a sua sustentação nas informações proprioceptivas, pois ela, em articulação com os outros sentidos, cria uma rede de entrecruzamentos que compõem essa noção. Esta construção nos parece bastante distante, pois ela se dá sem que o sujeito tenha consciência destes entrecruzamentos. Ao reconhecer visualmente um objeto, coloca-se em evidência o papel da visão neste processo, não sabendo que os outros sentidos participavam ativamente da construção dessa experiência vivida. Para os neurofisiologistas modernos, essa experiência de reconhecimento não ocorre apenas como uma constatação do vivido. Ela é, sim, o resultado de uma ação preditiva da mente, que organiza os elementos sensitivos presentes neste reconhecimento, atribuindo um valor perceptivo a essa experiência vivida. Esta construção preditiva é organizada pela integração das informações sensoriais produzidas pelos 7 sentidos. A neurofisiologia do movimento possui uma grande variedade de experimentos que favorecem esta tese. Nossa ação de pegar um objeto e manuseá-lo, ou mesmo levá-lo à boca, é realizada a partir de um modelo que cria uma predição sobre a velocidade e a força necessária para a execução dessas ações. Para mim, que há anos venho procurando modelos que possam ajudar a fundamentar teoricamente o que os bebês realizam em suas ações linguageiras, esta proposta, que assegura a presença de um modelo interno do corpo como forma de reconhecimento de si, possibilita pensar a forma como os bebês realizam as suas ações em busca de realizar construções perceptivas que estão sustentadas em modelos preditivos da realidade na qual estão inseridos, a partir da análise das regularidades e das diferenças. Essas regularidades da experiência vivida asseguram ao bebê que aquilo que ele capta pelos seus sentidos possui um funcionamento que pode ser codificado em função da sua previsibilidade. Sua ocorrência regular favorece a sua apreensão e a sua predição. Os sentidos organizam a experiência vivida e possibilitam ao bebê construir para si os modelos que estão presentes no vivido e que possuem valor em função da sua regularidade. O exemplo mais inteligível, mas não menos complexo, é a construção da língua pelo bebê. Estes modelos são construídos sobre uma base sensorial proprioceptiva, mas que envolvem os outros sentidos, que captam diferentes informações sensoriais. A base proprioceptiva é um modelo interno, mental, do corpo próprio. É ele que permitirá, desde o princípio, que o bebê tenha uma noção virtual de seu corpo,
e que possa, a partir dessa noção, construir uma ação motora condizente com o que ele constrói perceptualmente. Este trabalho, executado neste momento pelo bebê, mas não somente neste momento, é o que o Alain Berthoz nomeia como sendo a constituição de sentido do mundo vivido, pois é ela que organiza a estrutura da experiência vivida, ou seja, o sentido atribuído ao mundo estruturará as experiências percebidas pelo sujeito. Seu mundo não é o simples resultado de uma captação de imagens, mas sim uma construção estruturada da percepção construída. A explicação se alonga neste texto, vocês verão em breve outras consequências para o trabalho clínico com o bebê, mas hoje a minha intenção é ressaltar que os sentidos que não contávamos são fundamentais para a construção da percepção do bebê e para a sua estruturação como sujeito. A propriocepção e o sistema vestibular desempenham, então, um papel valoroso no sistema integrativo dos processos de construção de nossa realidade e organizam a experiência em um ato de antecipação da própria experiência. Bom, eu vou parar por aqui, a gente pode ir discutindo juntos, ter exemplos um pouco de como isso é visto no bebê, de quais as experiências aí que têm sido feitas, que vão nos dando possibilidade de compreender quais são as estratégias possíveis para o bebê ir se constituindo a partir então desses 7 sentidos. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Muito instigante aí essa fala e pensando aí nos sentidos, né? Estamos abertos aí para perguntas. Quem quiser pode mandar no chat ou usar o recurso de levantar a mão, se quiser fazer. A Gláucia Galvão já levantou pergunta. a mão, Júlia, se você conseguir achá-la. Deixa eu achar a Gláucia aqui. Gláucia Galvão. Vou abrir seu microfone, tá, Gláucia? Ver se você consegue. Abriu. Bom, estou, primeira coisa, encantada, porque como neonatologista, vivendo em maternidade, trabalhando a questão do canguru, do apoio dorsal, e aí a gente fica assim, encantado com o que se coloca. Para mim é uma coisa que veio chocar, assim, veio integrar o pensamento, mas veio conectar coisas que a gente vê e não percebe. Isso foi de uma grandeza enorme. Por quê? Ele sai com a ação da gravidade. Quando a gente põe no pele a pele, ele mantém, por um período, o movimento desse vestibular que a mãe ou o pai tinha, que era o que ele vivenciava intraútero. Então, isso faz uma transição. E os próprios rolinhos que a gente vai colocando dessas unidades neonatais, eles vão constituir tudo isso. Então, isso traz para mim uma teoria de integração do que se vê e o que se é real, né? O que vocês colocam, assim, que a gente via, mas não tinha essa percepção que é colocada por vocês. Nossa, estou assim, encantada e só queria dar esse depoimento, realmente, assim, vou ler, reler, vou pegar esse capítulo, ler de novo, vivenciar pelo que eu vejo lá nas fotos, porque a gente fica assim, é um turbilhão de pensamento que vem ao mesmo tempo. Né? Muito obrigada, Gláucia. Tá? Ótimo ouvir aí o seu comentário, né? Acho que é nesse sentido mesmo. Acho que a gente tem conseguido aos poucos ir juntando a prática, a experiência clínica com as teorias, né? Para mim, um encontro aí recente com o professor Alain Berthoz está sendo fundamental, né, para eu avançar nessa perspectiva de trabalho. Então, nós temos aí um projeto em comum no momento, com bebês. Ele não havia ainda trabalhado com bebês, é um grande nome para nós. Eu lia muito o que o professor Alain Berthoz publicou, mas estou encantada eu com a experiência aí de poder trabalhar, fazer parte da pesquisa dele, fazer parte do grupo de pesquisa dele e trazer o bebê para esse tipo de pesquisa. Então, ele trabalhou durante muito tempo a questão da movimentação, da fisiologia do movimento, né? Então, estudos profundos, muito rigorosos, mas
este viés, como isso acontece lá no bebê, é uma contribuição que eu pude trazer para o grupo de pesquisa, e estou bem encantada, né, em poder fazer isso e trocar, acho que pesquisa é sempre isso, né, trocar conhecimentos com outras áreas do saber, com outros pesquisadores, e realmente eu acho que a gente pode ganhar muito nesse raciocínio em torno do bebê, né, com esses acréscimos, com essa outra forma aí, né, de pensar, nem é outra forma, é acrescentar, né, como a Gláucia disse, ela tem uma experiência assim, é óbvio que está em jogo ali também a propriocepção, também o sistema vestibular, mas a gente não falava, né? Então, quais são os efeitos na hora que a gente começa a considerar esses outros dois sentidos, né? Então, é aí um percurso inicial ainda, eu vou continuar desenvolvendo, inclusive com participação nesse grupo de pesquisa do professor Lambertos. Então, obrigada, Gláucia. Eu já me perdi, né, Júlia? Quem foi primeiro aqui foi a Magda, que levantou a mão. Deixa eu pedir para abrir o microfone. Consegue abrir, Magda? Aberto. Olá. Um prazer, mais uma vez, estar com todos juntos, e achei muito bonito porque é a área do pediatra. O mais difícil, a gente vê e não sabe colocar em palavras. Então, eu dou um exemplo. Hoje de tarde, atendi um bebezinho de 7 meses e 28 dias, e a mãe dizendo que ele não estava aceitando nada sólido. Aí eu coloquei o bebê deitadinho na cama e ele começou agitado, agitado, agitado. E aí eu olhei e vi que ele não ficava em linha média, ele não está com a parte motora preparada para rolar. Como é que a gente vai deixar ele numa posição para comer? Então, isso eu comecei a perceber quando eu não me preocupei só com a doença, com o refluxo, com o baixo peso. Então, quando o hiatros da pediatria fica um pouquinho de lado e a gente começa a olhar, a saber ver como a gente pode ajudar muito mais. Então, já falei em osteopata, já falei em fisioterapia, já disse que todo mundo tinha que trabalhar junto. Muito a fazer por essa turma, porque a gente tem um estalo do muito a fazer, vendo todos os sentidos participativos para a criança conseguir seguir adiante nas suas etapas de vida. Que legal, ótimo. Muito obrigada, Magda, de estar por aí, né, de poder contribuir aí com a experiência clínica, né, e realmente eu acho que a gente não vê de forma ampla, né, o bebê, né, infelizmente acontece da gente olhar o bebê sempre de forma multifacetada, então eu vejo agora o motor, agora eu vejo o sensorial, agora, e o bebê inteiro, né, como cada um de nós, então a necessidade da gente poder ter um olhar mais amplo para o bebê, né, e poder vê-lo no que ele está mostrando para a gente, né? Então, essa é a proposta aí, né, da gente poder ampliar esse olhar. Obrigada. Júlia, eu não sei mais a ordem, se alguém levantou a mão, conto com você. Aqui temos uma pergunta da Sheila no chat. Boa noite, Érica. Quando você fala sobre a capacidade do bebê de regulação da força e velocidade do movimento do braço, lembrei-me de outro seminário em que você trouxe que, se não me falha a memória, ainda em intraútero, o bebê já é capaz de fazer essa regulação ao levar a mão à boca e sugar o dedo. Essa habilidade já estaria sendo desenvolvida na gestação? Isso mesmo, Sheila, obrigada. Exatamente, eu citei outro dia no seminário os trabalhos da Alessandra Pioncelli, né, pesquisadora italiana, que dentre os resultados dela nos mostra que o bebê já faz uma velocidade diferente de movimento, dependendo de qual é a parte do corpo dele que ele vai tocar, né? Então, isso já está sendo desenvolvido desde o intraútero, então, antes do nascimento, e o que é interessante a gente pensar, então, é que já há uma propriocepção lá intraútero, né? Esse bebê já tem uma propriocepção do seu corpo. Não é a mesma que a gente vai ter quando adulto, né? Nós temos o corpo todo dinâmico, né? A gente sabe hoje em dia que tudo vai continuamente sendo modificado, mas já há então lá no feto uma propriocepção do seu corpo, né? Talvez isso me permita também acrescentar uma pesquisa com recém-nascido, não com feto daí, mas do grupo da Bahia Guelé, que mostrou para bebês com 2 dias de vida, então antes de saírem da maternidade, eles mostraram para os bebês numa tela
a tela dividida ao meio, então de um lado tem uma esfera, do outro lado tem um cubo. E aí eles colocam um tapume e embaixo desse tapume está a mãozinha do bebê ali acomodado num bercinho e eles colocam na mão do bebê ou uma esfera ou um cubo. Mas o bebê não vê, né? Então ele vai sentir na mão dele a esfera ou o cubo e ele vai ter na tela, a tela dividida no meio, de um lado uma esfera, do outro lado um cubo. Os bebês de 2 dias de vida, se você colocar a esfera, ele olha para a esfera. Se você coloca o cubo, ele olha para o cubo. Ou seja, essa integração dos sentidos já está acontecendo. Isso que a gente esquece, a gente fala muito só a visão, agora só a audição, agora só o tato. O bebê já é capaz de fazer esse entrecruzamento das entradas sensoriais com 2 dias de vida. Então, ele pode sentir na mão dele um objeto e ver na tela, inclusive, ver na tela é uma representação do objeto, não é o objeto. É diferente se eles tivessem mostrado para o bebê, de um lado, o mesmo cubo ou, né, a mesma esfera. É a imagem desse objeto que está na mão dele. Então, ele também está trabalhando ali com dimensões diferentes e sendo capaz de correlacionar algo que está na mão dele, que então tem essa terceira dimensão, para algo que está lá na tela. Então, a gente vai aprendendo muito, né, e avançando o nosso pensamento conforme a gente vai tendo resultados dessas pesquisas, né, com os bebês. Acho que Fernanda, né, Júlia? Fernanda Pedrosa, da UFMG, sempre compreendi a propriocepção como algo muito vinculado ao tato, mas agora percebo que vai além disso, pois também envolve a questão do movimento e planejamento motor. Isso pode ser nomeado como um outro sentido? Ainda me gera confusão, pois pensamos ainda de forma isolada os sentidos. Exatamente, Fernanda, que bom que você está por aí. Exatamente. Então, para o professor Bertosa, a propriocepção é algo mais central, é algo que você vai ter como noção do seu próprio corpo, né? Então, ele considera como outro sentido, e eu acho que a gente vai mesmo nessa perspectiva, e não é correlacionada lá ao tato, né? O tato te dá outras informações. A propriocepção é como você imagina o seu corpo. Vou até aproveitar, porque a Fernanda foi aluna minha lá na UFMG, eu sei que ela tem filhos e tudo, a nosso esquema corporal na situação da gestação, por exemplo, com a mudança, né, do ponto central em relação à força da gravidade, ela muda, né? A propriocepção envolve, inclusive, essa sua noção do corpo, né, independente do aspecto visual, né? Como é que você sabe onde está o seu corpo, onde está o seu pé, sem você olhar para o seu pé, né? Então, é uma percepção profunda do seu corpo. É interessante para a gente pensando, né? Porque é um sentido que ficou esquecido durante muito tempo, né? A Elizabeth está perguntando o nome do capítulo, né? Então, aguarda lá, Elizabeth, que é um livro que eu estou acabando aí de construir com alguns textos que eu falei nos seminários aí no último ano, outros textos que eu fui construindo aos poucos e que estão sendo reunidos num livro que sairá em breve. Então, o seminário de hoje vai vir a ser um capítulo do livro. Luciene, que quer fazer uma pergunta? Uhum. Isso, já está com o microfone aberto, pode falar, Luciene. Mais uma vez a Érica coloca em palavras e em ciência muita coisa que a gente vive no cotidiano. E eu falava para mim, já tem um bocado de tempo que eu falo assim, eu estou desconfiada que esse negócio de sistema vestibular na vida do bebê, isso faz alguma coisa acontece de muito importante. Eu fico lembrando, Érica, das nossas avós, né, as mamães, que elas, o bercemin, né, o balanço, sacudir o bebê para o bebê acalmar. E aí eu me lembro, porque eu trabalho com o bebê canguru, a maternagem canguru, então, quando a gente põe um bebê sobre o corpo da mãe, na bolsa canguru, às vezes ele tá agitado e ele se acalma muito rapidamente e as mães começam a querer sacudir, como se tivesse nos braços. E a gente fala, não precisa sacudir.
é o movimento natural do seu corpo, e o bebê geralmente desaba de calma e dorme. Parece que naquele movimento ele reconhece algo que ele vivia. Então, eu posso dizer que essa coisa do sistema vestibular, ele acalma o bebê. Se a gente acrescenta a história das nossas mamães, vovós, que faziam isso, a gente pode dizer que ele acalma o bebê? Que o quê? Então, eu acho que não tem um jeito só de se movimentar, né? Vocês sabem que assim como a digital é única, a voz é única, a marcha é única, né? Ninguém anda igual a outra pessoa. Inclusive, quem trabalha com segurança, né, contra terrorismo, etc., já tem softwares, softwares que são capazes de identificar a pessoa pelo jeito que ela anda. Né? Então, realmente é muito da ordem do singular, como a gente se movimenta. Né? Então, eu não sei se eu diria, Luciene, que a forma de bercer o bebê, como você falou, né? Como fala isso em português? Me ajudem aí, como é que você falou bercimon? Você também usou a palavra. Acalanto, É que o acalanto envolve também uma música. Quando a gente fala acalanto, a gente está associando também, a Margarete está ali concordando, né? Quando a gente fala acalanto, embalar. Muito obrigada, embalar. Fernanda. Isso, então, eu não acho que exista duas formas iguais de embalar, né? E nem que o mesmo sujeito, com cada bebê, em momentos diferentes, vai de novo embalá-lo da mesma forma, né? Então, acho que é bem interessante a gente pensar na singularidade. E aí, de repente, a forma como aquele bebê está sendo embalado naquele momento pode ser algo que para ele tranquilize, ele até adormeça. De outro bebê ou outra forma de embalar, não vai ter o mesmo efeito. Eu acho que a gente não pode correr o risco de generalizar, é a gente ficar sempre no singular. Então, para aquele bebê, naquele momento, do jeito que ele foi embalado, qual foi a reação dele? O que ele nos fala, né? A partir daquilo que aconteceu, que efeito teve? Eu acho que esse efeito é singular, né? Sempre bebê a bebê. Né? Inclusive porque eu estou pensando nas avós, você fala de forma muito nostálgica, né, dessas avós embalando, mas a gente também pode pensar que, de repente, em alguns momentos, né, foi conduta aí dizer, ó, tem que chacoalhar bem o bebê para dormir. E a hora que você chacoalha bem, talvez ele até durma, né, por um efeito de ficar como... são os canais semicirculares que nos causam também o mal-estar de viagem, né, por conta disso que às vezes tem pessoas que conseguem ler na viagem, outras não conseguem, etc. Isso tem toda uma relação com o nosso sistema labiríntico. Então, talvez um bebê até dormisse se de repente ele fosse embalado com bastante, de forma bastante viva, digamos assim, mas por um efeito de ter ficado enjoado, inclusive, né, essa sensação, e acabar adormecendo. Outro bebê, o mesmo bebê sendo embalado de outra forma, podia adormecer, mas por uma sensação de tranquilidade, de repouso, né? Então, eu acho que a gente vai ter que sempre pensar bebê a bebê, né? Sempre do ponto de vista singular, né? O que está acontecendo ali, né? Qual a reação que ele tem frente àquilo que nós oferecemos e qual é a provocação que ele nos faz. Né? Quando nós estamos Mas é um recurso, eu penso que é um recurso, como a gente tem o olhar, como a gente tem a voz, fica mais para mim agora, mais ciência nessa questão do embalar. Quer dizer, a gente tem tato, né? Tem voz e tem o embalo, e tem o sistema vestibular que pode ser acionado. É isso que eu vou dizer. Um dado a mais para pensar, né? Uhum. A Luciene, que tem pensado nessa questão dessa gestação, tem um dado a mais aí para ser considerado. Né? Júlia? Temos aqui uma pergunta da Rosângela. Olá, Estudando os transtornos sensoriais, percebo a partir da tua fala que as dificuldades de uma criança, quando ocorrem, é muito mais cedo do que imaginávamos. Então, desde o começo, a dificuldade está se instalando? Eu acho que é uma pergunta, eu não sei se é uma afirmação, ela não colocou ponto aqui. É uma pergunta, Rosângela, está na minha tela, é uma pergunta. Tá.
Então, eu não sei se a gente precisa pensar do ponto de vista da dificuldade, ou se a gente pode pensar do ponto de vista da diferença, né? Assim como alguns de nós, acabei de citar, né, a questão vestibular, eu sou uma que não consigo ler em viagem. Pode ser isso com uma dificuldade, mas a gente também pode se adaptar com isso, né? Não no sentido, até existe isso, né? Tratamento, quem já teve alguma crise de labirintite deve saber que existem atualmente terapias para que você possa superar a dificuldade, né, da labirintite, etc., que daí sim seria algo, né, que compromete a experiência aí do dia a dia do sujeito, mas eu também posso pensar, bom, se eu já sei que eu não dou conta de ler na viagem, eu vou me organizar de tal forma que eu não preciso ler na viagem. Né? Será que isso realmente é uma dificuldade para mim? Ou a partir do momento que eu sei qual é o meu limite, eu viria muito mais talvez como um limite, Rosângela. Eu sei que esse limite para mim, né, não vai dar para eu deixar para ler uma coisa na última hora, no meio de uma viagem, se a viagem for trem, carro e ônibus, porque no avião eu consigo ler bem. Então, assim, você tem que conhecer o seu limite, saber o que eu consigo, o que eu não consigo. Me agrada mais essa ideia para a gente pensar desde da criança pequena, desde o bebê lá no primeiro ano de vida. Né? Se a gente descobre que ele tem uma diferença sensorial, que a forma que ele processa essa entrada sensorial para ele requer um esforço maior, bom, como é que a gente pode fazer de acordo com este dado? Né? Nós não vamos, todos nós, imagina se todos nós passássemos por uma avaliação sensorial aqui, né, com todos os 7 sentidos, com certeza não estaríamos todos com, né, 100% dos 7 sentidos. E estamos todos aqui, né? Então a gente começar a conhecer as diferenças de cada um, né, e saber como lidar com elas, tanto o próprio sujeito quanto a quem interage com esse sujeito. Acho que eu vou pensar mais nesse sentido, Rosângela, não sei se eu respondi, né? Ok. Temos aqui uma pergunta da Margarete. Não seria uma referência familiar, uma pista de que é o mesmo corpo que o carregou nessa marcha única? Olá, Margarete. Acho que a Margarete voltou lá na questão, né, da gente ter esse movimento da mãe, essa marcha única, né? E aí esse bebê que já está acostumado com esse movimento, né, reconhecer novamente o movimento que ele já conhecia, já tinha vivido aí intraútero. Eu acho que sim, que ele tem total condições de reconhecer isso, mas saindo da barriga, ele também vai conhecer outros cuidadores e vai se adaptar com esses cuidadores e vai variar, né? Eu acho muito interessante a gente pensar como muito cedo o bebê age de forma diferente com cada cuidador. Que isso nos mostra? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, nossa, mas com a mãe é assim, com o pai é assim, com a babá, com a avó, muito cedo. O que o bebê está mostrando para a gente? Que ele já interpretou o outro e que ele age de acordo com a expectativa desse outro que está cuidando naquele momento. Vejam como ele já está lá interpretando o mundo, né? Isso que todos nós sabemos, escutamos muito, né, na clínica, na educação, de que o bebê interage de forma diferente com cada um, mostra como ele está ali de forma ativa, interpretando cada cuidador que passa por ali. Né? Então, acho que tem isso sim, de você ter uma experiência anterior e reconhecê-la, mas também tem a variedade que ele vai passar a ter, né, fora da barriga, quando ele começa a conviver com mais cuidadores. Né? A Marta faz uma pergunta aqui em relação aos bebês que se autoembalam, que ela viu isso em abrigo. Uhum. Olá, Marta. Sim, você pode fazer isso. E não sei quantos de nós não estamos balançando o pé embaixo da cadeira também agora. Que é uma outra forma de se autoembalar. Ana Paula morreu de rir, a Liz devia estar balançando o pé. Assim, né, Ana Paula? Então, acho que isso vai mostrando também para a gente tirar essa coisa patológica. Ah, o bebê se autoembalou. Muitos de nós, no dia a dia, né, em alguns momentos, a Magda está ali, assim, em alguns momentos, também nos balançamos. Isso, às vezes, para aquele sujeito, naquele momento, pode trazer um conforto, né? Pode trazer uma sensação agradável. E aí você faz. Né? Então, talvez esse bebê que você viu lá se autoembalando quisesse que alguém o embalasse. Talvez não quisesse, talvez realmente ele estava se dando conta do que era necessário para ele naquele momento. Né? E aí a gente poder ver no bebê o que ele está falando. Né?
Tem Maria aqui um Eduarda. agradecimento da Maria Eduarda, diz que não é uma pergunta, mas um agradecimento por compartilhar as suas contribuições e pela oportunidade de estar aqui com a gente. Ela trabalha numa instituição de acolhimento de 0 a 18 anos e faz muito sentido suas contribuições e dos colegas. Que bom, obrigada, Maria Eduarda. Aqui um comentário da Ana Beatriz: pensar a partir da diversidade singular a cada indivíduo. E a Maria Eduarda também fala aqui que iniciou a leitura do livro e que também está repensando a dissertação do mestrado dela. É sempre bom a gente repensar, avançar, é bom, é bom. E um comentário aqui da Ana Lúcia: não pensar apenas em dificuldades, mas sempre em possibilidades e diferenças. Muito obrigada por sempre compartilhar novos horizontes e pesquisas. Obrigada, Ana Lúcia. Aqui a Margarete faz um outro comentário, que os abraços em geral também têm embalos. Interessante, né? Interessante isso, né? De que tem um certo movimento. Porém, Margarete, vou lembrar que agora, em época de pandemia, sem abraços e sem beijos, muitas pessoas estão felizes de não precisar mais abraçar, né? Porque também no abraço você tem, eu falei para vocês, de previsibilidade, né? Do quanto o bebê já prevê. Então, acho que é interessante também a gente pensar que algumas coisas são difíceis de prever, né? Então, a gente tem alguns relatos, né? De que, de repente, você abraça e não sabe muito bem quanto tempo vai durar, né? Então, assim, como é esse encontro, que intensidade tem e que duração tem. Então é interessante pensar isso. Como a, a vida é dinâmica, né? As possibilidades são outras, como de repente a gente foi se encontrando mais à distância, olha só, né? Estamos aqui em muitos, cada um num canto do mundo, né? E conectados, e há uma hora aqui conversando juntos, e nós sentindo juntos, né? Em volta desses pensamentos sobre o bebê, né? Sem nos tocar, né? Então, sem essa coisa do realmente abraçar e embalar, e estamos juntos assim mesmo, né? Então, acho que isso também faz com que a gente vá repensando um pouco a necessidade, às vezes a obrigação que se impunha antes às crianças, né? De ter que dar beijo, ter que, né, cumprimentar não sei como. Então, talvez a gente vá ficando mais flexíveis com isso, né? A Fernanda está falando que o filho dela está muito feliz com isso, porque ele tem uma hipersensibilidade ao toque, e agora, em época de pandemia, não precisa tocar mais ninguém, né, Fernanda? Aqui tem uma pergunta de Herbert Gonçalves. Tá contando um pouquinho da filha de 3 anos que está com dificuldade de comer alguns alimentos e acaba fazendo uma espécie de quase vômito. A introdução alimentar dela foi super boa, mas agora está complicado. Qual a melhor maneira de proceder para respeitar a sensibilidade do paladar dela, sem deixar de incentivar novos alimentos? Então, Herbert, que bom, né, que no meio dessa pergunta já apareceu ali que o seu interesse é respeitar a sensibilidade do paladar dela. Tá ótimo, é por aí, né? Então você vai respeitar a sensibilidade do paladar dela e deixar ele te mostrando, né? Depois a gente vê essa diversidade toda alimentar, cada coisa a seu tempo. De repente, se você escutar o que ela está falando aí, né, com este momento, uma criança que comia bem, bom, agora ela está te falando alguma questão deste momento, né? Isso é só a forma que ela encontrou para te falar, né? Mas acho que você está disposto a ouvi-la, né? Dizer para ela que está interessado em saber o que ela está mostrando com isso, né? Vai fazer com que vocês se encontrem, né? Júlia? Conseguimos responder as perguntas, estamos no horário. Né, aqui... A Ellen está nos lembrando ali, né, da gente falar do seminário, né, internacional. Não sei se todos já estão sabendo, a gente está aí nas vésperas quase do Seminário Internacional Transdisciplinar sobre o Bebê, é a 7ª edição, né, e nós vamos ter, então, de 7 a 10 de julho, o seminário organizado pelo Instituto Langage, em parceria com a Universidade Pierre-Marie Curie, com o Hospital Petit-Salpêtrière, toda a distância, via Zoom, né, devido à situação aí sanitária, né, então a gente vai fazer o congresso à distância, né, o que também favorece, né, que
todos participem, que favorece os palestrantes, os conferencistas, que nós pudemos também convidar de diferentes lugares do mundo, porque todos vão conectar via Zoom, né? Para quem não conhece ainda o congresso, ele sempre tem tradução, então todas as atividades são traduzidas, depois vocês podem dar uma olhada lá no site ou no Instagram do Instituto Langage. Ana Beatriz tem uma questão. Tudo bem, Ana Beatriz? Ana Beatriz está dizendo que algumas crianças parecem ter dificuldades de perceber o corpo e às vezes se colocam em risco. Pode ser, né, Ana Beatriz? A gente pode pensar aí caso a caso, né? Talvez algumas possam ter, né, uma dificuldade de uma propriocepção, mas talvez outras se colocam em risco, não necessariamente por uma dificuldade de propriocepção, pode ser outras questões também, né? Então, investigar no 1 a 1 aí, né, para a gente poder entender o que está acontecendo com cada criança, né? Bom, eu aproveito então para agradecer imensamente a participação da Eric e de todos, né? Sempre muito bom estar aqui, compartilhar esse momento com vocês. Então, toda última quinta-feira do mês, a gente faz o seminário em parceria do Instituto Langage com a Lacoste DVB, às 19 horas do Brasil. E a gente também aproveita para avisar que esse seminário vai estar disponível no YouTube em breve. Então, quem perdeu aí uma parte, quiser ou também ouvir de novo, né? A gente vai deixar disponível lá no canal do Instituto Langage no YouTube. Vocês podem rever os seminários também. Aqui, agradecimentos, né? Ana Beatriz, Ludmila, Tavares agradecendo pela ponte entre pesquisa e clínica. Muito obrigada por esses momentos. Kátia Reis, muitos agradecimentos. Eu agradeço a parceria constante aí, né, de todas e todos vocês que circulam por aqui no seminário. Agradeço a toda a equipe do Lacoste do Bebê, né, pelo apoio constante. Obrigada pelo interesse e até breve. Até mais.